Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 1, aula 4A. Bem, essa aula então está dividida em duas partes, a aula A e B. E nessa primeira parte a gente vai ver alguns conceitos iniciais aí sobre banco de dados geográficos e também as arquiteturas que normalmente são utilizadas aí pelos SIGs, né? Então, bom, o primeiro conceito ali, o que é um banco de dados? Então, a princípio, eu poderia considerar como um banco de dados tudo que eu tenho de forma organizada dentro do meu computador. Uma coleção de arquivos, documentos, planilhas, sites de internet, enfim, poderia ter um monte de coisa organizada e de maneira fácil de acessar e buscar as informações, né? Bom, mas e quando se fala de um banco de dados geográficos? A gente pode entender como um banco de dados geográficos que essa mesma coleção de arquivos e dados armazenados no seu computador tenha a componente espacial geográfica associada. Por exemplo, um diretório do meu computador onde eu tenho um monte de arquivos TIFF, arquivos vetoriais do AutoCAD, ou arquivos do Shapefile da URSS, ou tabelas, por exemplo, de pontos em diferentes formatos como DBF, CSV no formato de texto separado por ponto e vírgula, enfim, né? Se fosse geográfico agora meu banco de dados, poderia ter exatamente um monte de informações geográficas armazenadas dessa forma. Bom, mas trabalhar com sistemas de arquivos convencionais, né, você vai ter vários arquivos armazenados em diferentes pastas e você eventualmente vai ter que ter vários programas para armazenar e recuperar essas informações, porque às vezes cada arquivo está num formato proprietário de algum software, né? E desvantagens de trabalhar dessa maneira é a questão da redundância e inconsistência dos dados. Você tem dificuldade de acessar a informação, porque o programa às vezes pode não estar disponível, você não tem a versão atual, questão de acesso concorrente, vários usuários querendo acessar o mesmo arquivo TIFF ou o mesmo arquivo Shapefile, você tem problemas aí de consistência, né, de segurança, integridade e isolamento dos dados, né? No fundo, o que acaba tendo que acontecer é que cada usuário tem que ter o seu conjunto de dados proprietário ali na forma de arquivos convencionais. Então, um conceito mais geral aí do que é o banco de dados é sinônimo para um repositório de dados organizados e controlado por algum software específico. O tal do SGDB, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E esse sistema gerenciador oferece um monte de ferramentas, tanto para armazenar como para recuperar as informações, fazer consultas e mesmo armazenar também informações geográficas. A gente vai ver que tem bancos de dados hoje do mercado que tenha uma camada, tem um drive espacial ali para justamente mexer com geometrias, né? Então a gente poderia dizer que o meu SGDB ele é geográfico. Um pouquinho da evolução das tecnologias de banco de dados, né? Nós começamos lá nos anos 50, onde você tinha programas que trabalhavam exclusivamente com arquivos, né? Então não tinha muita organização de forma colaborativa, né? Era coisas bem individuais mesmo, né? Depois, já nos anos 70, surgem os primeiros bancos de dados hierárquicos, né? A IBM foi uma das empresas que começou com esse tipo de banco. Nessa época ainda surge também o conceito de banco de modelo relacional, mas somente aí nos meados dos anos 80 que surgem os primeiros bancos de dados relacionais, né? Como o System R e o Ingres, aí, exemplo desses bancos. Depois
Surgem outros bancos de mercado, como o da própria IBM, da Oracle, SQL Server, SQLite, o Postgres, o MySQL, são exemplos de alguns bancos de dados nessa categoria de bancos de dados relacionais. E depois esses bancos de dados relacionais evoluíram também para tratar objetos mais complexos. E depois evoluíram mais ainda para que esses objetos complexos pudessem armazenar geometrias. Então, dos anos praticamente 2000 para frente, aí, você tem aí o surgimento, né, do PostGIS, que é o drive espacial por Postgres, que é o que nós vamos estar usando no curso. Você tem o Spatial and Geodetic Geographic Types do MySQL, também do SQLite, do Oracle tem o Oracle Spatial com GeoRaster, do Spatial Standard da IBM, do Spatial Types do SQL Server, enfim. Você vê que no mercado aí de bancos de dados relacionais, uma boa parte deles aí evoluíram, né, para tratar também a componente espacial dentro de bancos de dados. E essa é uma das metas desse curso, né? Em vez de ficar só no âmbito de arquivos, nós vamos aprender a trabalhar um pouquinho dentro de bancos de dados relacionais. Bom, o que esse SGDB faz, então? Ele facilita muitas tarefas. Tarefas para definição de dados, tipos, estruturas, restrições, né, para dizer que tipo de informação pode ser colocada dentro de uma estrutura de banco de dados ou de uma tabela, a construção de bancos, com inserção propriamente dita ali dos dados no meio de forma persistente, a própria manipulação das tabelas, né, dentro do banco, recursos de consulta, né, recuperar as informações de uma ou mais tabelas, e a parte de manutenção também, permitir que você faça atualizações, update, eliminar atributo, remover, adicionar atributo, enfim, fazer qualquer alteração na base de dados. Então, são requisitos fundamentais de um SGDB, a facilidade de uso, confiabilidade, segurança, desempenho, facilidade de manutenção, né? Então, a gente vai ver que tem, inclusive, softwares, alguns gratuitos e outros pagos, justamente para dar manutenção em banco. A vantagem é a consistência e integridade dos dados, segurança, controle de acesso ao concorrente, então permite que mais do que uma pessoa acesse a mesma tabela de forma concorrente, e já dá até alguns recursos para poder fazer backup e recuperação desses backups no caso de falhas. Bom, mas e os SIGs? Os SIGs eles evoluíram, né, para trabalhar justamente com esses SGDBs. E aí no mercado a gente vê praticamente dois tipos de arquitetura. Uma arquitetura chamada dual e a outra chamada integrada. A arquitetura dual é aquela onde você tem o teu SIG, né, e ele se liga a um banco de dados somente para armazenar a parte geográfica, desculpa, a parte alfanumérica, que são as tabelas, informação descritiva. A parte geográfica é armazenada num formato proprietário do software. Então, por isso que é dual. O dado geográfico está de um lado e a tabela está de outro. Né? Exemplo de sistemas desse tipo é o Spring do INPE, né? Então, os dados alfanuméricos são armazenados em bancos e o dado espacial no formato binário específico do software. O antigo Arquivio, o Arquinf, até a versão 7 também trabalhava dessa maneira. O próprio formato shapefile é assim, né? Você tem lá o arquivo SHP, que é a geometria, e tem o DBF, que é a tabela descritiva. Então, eles são dois arquivos separados. Eles só têm que estar no mesmo diretório do sistema operacional ali para você construir a visualização do mapa e da tabela juntos ali numa interface do teu SIG. O Idris também tem essa possibilidade, né, de trabalha dessa maneira dual. Né? Então, quem que é o gerenciador de dados de um sistema como o Spring, o Arquivio, o Idris? É a própria aplicação. Então, ele que é o software que é responsável por manter a integridade dessas duas coisas aqui, trabalhando de forma separada. Né?
Então, a responsabilidade é do próprio SIG. Então, aqui é o exemplo do Spring, né? Ele tem lá dentro do SGDB um monte de tabela com relações e a parte geográfica fica armazenada em arquivinhos, tá? Todos os arquivinhos aqui são arquivos binários que guardam a geometria, indexação, árvores, né, de indexação para dados geográficos. Então, tudo fica armazenado em arquivinhos binários. O shape do arquivo aí. O SHP fica num arquivo, o DBF no outro, mas o software reconhece as duas coisas como se fosse uma só. Você clica no polígono, ele te acende a linha da tabela, ou você clica na tabela, ele acende o polígono. Problemas dessa arquitetura dual. Falta de interoperabilidade. Então, o teu software tem que ser capaz de ler aquele arquivo naquele formato. A consulta, elas são divididas em duas partes, isso é, para poder fazer acender o polígono aqui, depois eu tenho que vir aqui no software e acender a linha da tabela também. Então, eu tenho que dividir o mecanismo aqui para realçar, tanto no mapa como na tabela, o mesmo objeto geográfico. Dificuldade de manter a integridade entre os dados espaciais e atributos, justamente, porque se a parte geográfica está armazenada num lugar e o atributo no outro, tem uma vulnerabilidade ali de eventualmente alguma pessoa, um outro usuário, entrar naquele repositório e mexer no arquivo lá. Se eventualmente você apaga o arquivo SHP, pronto, o seu mapa deixou de existir. Ou removeu lá o arquivo DBF, a tabela de atributos também deixa de existir. E é difícil trabalhar num ambiente multiusuário para esse tipo de arquitetura. Então, normalmente, os SIGs que trabalham desse jeito são monousuários. É um desktop somente para uma única pessoa estar operando com aquele tipo de arquitetura. E a atualização, o compartilhamento exige a duplicação de dados. Então, você pede lá para o teu colega, me passa o shape que você produziu ali do mapa da nossa cidade. Aí o cara vai entregar uma cópia do shape para você. E a atualização também requer uma nova cópia que tenha que ser distribuída também para os usuários para eles poderem ter acesso à nova versão. E temos também, então, a outro tipo de arquitetura que é a integrada. O teu SIG, olha a diferença agora aqui. O SIG, ele se liga a um SGDB e o próprio SGDB tem os recursos para armazenar tanto a parte alfanumérica quanto a parte espacial. Então, a gente tem as soluções de mercado hoje, o SGDBs, objeto relacional, e com um drive, com um componente a mais naquele banco que permite exatamente trabalhar com geometrias, com mapas. E é isso que nós vamos fazer em boa parte do curso aí. Vantagens. Todo o dado geográfico fica sob controle agora do SGDB. Aí você permite acesso compartilhado ao dado geográfico, controlado pelo SGDB, controle de acesso, manutenção, backup, quer dizer, tudo que você tem de recursos do software SGDB é aplicado sobre os dados geográficos agora, porque tudo está dentro do banco. Ou seja, as vantagens do SGDB valem também para o dado geográfico. Características, então, o SGDB deve oferecer um suporte a mais, e é isso que a gente vê no mercado. Ele tem lá um campo binário longo lá, onde ele armazena as geometrias e pode armazenar vários tipos geométricos, tanto como ponto, linha, polígono, dados matriciais, e tudo isso com diferentes métodos de indexação, para poder acessar esses dados. Como é que você faz a indexação, por exemplo, de um dado alfanumérico de funcionários da sua empresa? Eu poderia ordenar os funcionários pelo nome, e aí fica fácil de você buscar na coluna nome onde está posicionado o senhor José da Silva. Aí você vai lá em ordem crescente, alfabética, e localiza o registro. No dado espacial também, a gente tem métodos de indexação que facilita a busca da informação geográfica dentro de um banco, no caso, dentro de uma tabela geográfica num banco específico. Então, a arquitetura integrada,
permite construir sistemas geográficos distribuídos, isso é, várias pessoas trabalhando, né? O dado pode ser acessado por várias pessoas, você tem um controle de integridade, permite acesso e atualização por muitos usuários e pode aderir aqui a propriedade de interoperabilidade, isso é, se esse dado está armazenado num banco, que é um padrão ISO, que é um padrão de vários bancos, desculpa, que é um padrão que vários softwares de geoprocessamento lê, e a gente vai ver que existe lá o padrão OGC que faz isso, né? É o que define os padrões de interoperabilidade no mercado de geoprocessamento. Você pode estar usando o nosso TerraView aqui para armazenar um dado no banco, e o teu colega pode estar usando um outro software lá, o QGIS, por exemplo, para acessar a mesma base de dados. Ok, então era essa a primeira parte aí de introdução aos sistemas gerenciadores de banco de dados. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.